Glória a Deus. A cada dia vamos rompendo em fé. Aleluia. São os irmãos em casa na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Os irmãos nos acompanhando. Deus abençoe. Bem-vindos. Louvado seja o nome do Senhor. Temos testemunhos aí para a glória de Deus, né? Vamos entregar os nossos louvores, adoração. Aleluia. Aí é o testemunho para a glória de Deus. Maravilhas, maravilhas, maravilhas. Eu vou compartilhar com a igreja daqui um pouquinho o testemunho do irmão Anderson, lá do Paraná. Deus abençoe muito, viu? Obrigado por estar conosco, Deus, compartilhando aí o testemunho para a glória do Senhor. Temos dois testemunhos, na verdade. A irmã Rosiane também tem um testemunho também, né? Depois da oração do último culto, ela também foi abençoada, né? Amém, paz do Senhor. Recebeu cura também. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar os nossos louvores, a nossa adoração desta noite, entregando diante do Senhor, Pai, neste momento, o nosso louvor, o momento de louvor também antes da live, os louvores que foram ministrados também. Entregamos ao Senhor neste momento, glorificando o Teu nome, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, Pai, através desta live, através deste ministério. Obrigado, Senhor, pelas curas, libertações. Obrigado, Senhor, por operar através deste ministério, Pai, nas vidas que tem buscado, Pai. Muito obrigado. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração em nome do Senhor Jesus. Amém? Queria compartilhar com o pessoal da live, né? O pessoal também que está aqui na igreja, que ajudou em oração. O Anderson, de Laranjeira do Sul, que é no Paraná, ele está dando um testemunho para nós aqui nesta noite. Nós oramos, a igreja se lembra, nós oramos pela bebezinha Emily. Quem lembra? Todos lembram? Emily estava internada na UTI com falta de respiração, né? Estava com um aparelhinho ali. E o Anderson, ele nos procurou pela página do nosso ministério. Então ele está testemunhando aqui nesta noite, para a honra e glória do Senhor, né? Para a nossa alegria aqui, a alegria da igreja também, que a Emily está em casa e teve alta. Saiu de tudo aquilo lá, daquele quadro, e para a glória do Senhor, ela está em casa já, graças a Deus, está lá. Ele está testemunhando aqui, está com a gente aqui também, testemunhando, né? Para a glória de Deus, que Deus ouve a oração, Deus respondeu as orações, e louvado seja o nome do Senhor pela vida da Emily e da família do nosso irmão Anderson, lá do Paraná, tá bom? E a irmã Rosiane também, ela, em particular, ela falou também, mandou para mim uma mensagem, que tinha sido curada naquele dia também, que no outro dia já não tinha mais nada, quando pediu oração aqui na live, tá? Então é para a honra e glória do Senhor, dois testemunhos aí para que o nome de Jesus, o nome do nosso Deus, seja glorificado nesta noite, amém? Amém. Depois vocês podem estar lendo aqui na live, tá? Está o testemunho aqui do irmão Anderson, e aí está nos acompanhando em nome de Jesus. Quero trazer uma mensagem nesta noite, irmãos. Deixa eu ver aqui. Tenho duas mensagens aqui, mas até agora aqui ainda não definiu, mas vai essa aqui. Romanos 5. Romanos 5. A partir do 12 até ao 21, talvez seguirei. Alguns minutos, tá? Vários testemunhos, irmãos, eu recebo, né? Para a glória do Senhor aí, através do ministério. Muitas vidas têm alcançado, né? Através de oração aqui do ministério. Esse é o papel da igreja, né? Glória a Deus por isso. Irmãos, olha só. Por um homem vieram o pecado e a morte, tá? E por um homem também veio a graça.
Então está escrito assim, ó. Pelo que como por um homem entrou o pecado, Romanos 5,12, certo? Acharam? No mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aí seguimos, 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Amém, gente? Amém. Até aqui, tá? Logo seguimos. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, em Romanos 5. Pedimos pela Tua misericórdia, pedimos ao Senhor que fale com a Tua igreja, pedimos ao Senhor que fale conosco nesta noite, que possa ver, Pai, esta palavra com clareza, que seja o que nós precisamos ouvir, que seja para a honra e glória do Teu nome. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Podem se assentar, igreja. Amados irmãos, esta palavra é uma palavra um pouquinho complicada, um pouquinho difícil, mas ela trata conosco de uma maneira muito profunda, falando sobre dois homens que veio nessa terra, que esteve nessa terra, dois homens. Um era Adão e o outro? Isso, o outro Jesus. Então, está dizendo assim, que o pecado, ele entrou por um homem. Lembra? Lá no Éden. Por quem? Através de um homem. Lembra? Pecado? Quem que era? Isso. Então o pecado ele veio através de um homem. Então todos, irmãos, todos aqueles que vieram depois, viemos em pecado, né? E todos nascem com o pecado adâmico, porque Adão foi o que introduziu o pecado através da desobediência por comer a maçã, né? Fala que é a maçã lá, que a cobra foi lá e ofereceu. Portanto, por ele, todos os homens fizeram pecadores. Olha que tremendo, irmãos. Então, a natureza do homem é pecaminosa. Nenhum homem está isento não de pecar, de cair. A natureza, né? Então aqui a palavra nos fala, iniciando aqui, né, que pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Olha só, o salário do pecado está ali na frente, né, no 6:23, né? Depois nós vamos dar uma olhadinha nele. Então, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas está falando de pecado? Não estou falando disso. Depois nós vamos englobar tudo e trazer realmente o que nós vamos falar. Então a Bíblia nos fala, né, que através do pecado de Adão, todos aqueles que nascem nesta terra já nascem em pecado. Mas o bebezinho, não sei o que, não. Sem Jesus, né, não há novo nascimento. Então, somos descendentes daquele, todos herdam o pecado adâmico, né? E aí vem a morte, que é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. No entanto, no 14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés,
até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então Adão era uma figura do Cristo que havia de vir depois, muitos anos depois, para trazer o quê? A reconciliação do povo com Deus, para livrar o povo do pecado e da morte. Então, todos que vieram da descendência, adâmica, já nascem, já vêm da parte do pecado. Que havia de vir. 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Olha só, irmãos. Praticamente essa palavra, ela vai falar sobre o homem antes de Cristo, a descendência de Adão, até Cristo, ali no Novo Testamento, e do Novo Testamento para cá, que é depois de Cristo. Então há uma mudança, há uma transformação. Lembra que Deus nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz? Então Deus tirou o homem, ele transportou, ele tirou daquele pecado adâmico do passado e trouxe para a presença de Jesus, que é a maravilhosa luz de Deus. Então tirou das trevas e trouxe para a luz, porque todos nascemos já em pecado. Mas quando nós somos chamados por Cristo, quando nós entramos na presença de Deus, através de Jesus Cristo, nós passamos da morte para a vida. Nós saímos do pecado adâmico para a vida eterna em Jesus Cristo. E tudo é transformado. Todas as coisas se fizeram antigas, velhas, e agora é isso que todas as coisas se fazem novas criaturas. Disso se trata todo esse texto, amados. A graça de Deus que nos alcançou. Então, no 15 fala que o dom, gratuito, porque a ofensa de um homem, muitos morreram, mas a graça de Deus, através de Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Nós falamos nos dias de hoje também. Muitas pessoas encontraram a Jesus. Muitas pessoas estão hoje na presença do Senhor. Boa noite, paz. Então, a graça do Senhor nos alcançou. É 17, né? Ah, não. 16. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Olha que tremendo, amados. Olha que tremendo. Então, pela ofensa de um, muitos estavam condenados. Todos, na verdade. Mas aí, pela graça do outro, que é Jesus Cristo, todos foram justificados. Está entendendo, igreja? Então nós passamos da condenação para a justificação. Justos em Cristo Jesus. Não por nós mesmos, não, pela nossa força, não, mas pela graça do Senhor que nos alcançou. Então, amados irmãos, Jesus Cristo veio trazer esta graça, este favor imerecido, que não se pode comprar, não se pode ganhar por si só, mas sim é o favor de Deus para nossas vidas.
que nos alcançou. A salvação em Cristo Jesus. Não, 17. Porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Está entendendo, gente? São palavras difíceis, mas dá para entender. Dá para entender. Aqueles que estão em Jesus passou da morte para a vida. Por mais que aconteça qualquer coisa aqui nessa terra, meus irmãos, por mais que aconteça, seja o que for, nós já passamos da morte para a vida. Todos aqueles que estão em Jesus Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Talvez muitos não entendem ainda. A salvação em Jesus Cristo é isso aqui. Passou da morte para a vida. O novo nascimento. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Está entendendo, igreja? A justificação pela graça. O que é isso, irmãos? Fomos justificados, irmãos. Muitos de nós, irmãos, muitas pessoas que são de Jesus, muitas pessoas ainda querem acusar, querem tacar pedra, querem apontar, mas já foram justificados pelo sangue de Jesus. Aí vem lá o enviado lá do cão e vem falar, tacar tijolo. Se o próprio Jesus te defende porque você foi justificado pelo sangue derramado na cruz do Calvário, daí não tem mais como alguém acusar, porque já não há mais nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Não sei se alguém te atacou, te acusou. Não sei, mas sobre esta palavra, aqueles que estão na graça de Jesus Cristo não tem mais condenação. Passou da morte do pecado para a vida, para a graça em Cristo Jesus. Porque o salário do pecado é a morte. Olha lá, ó, no 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Dom gratuito, de graça a vida eterna. Porque Jesus veio, Jesus entrou em nossas vidas. Não temos mais o pecado de Adão em cima. Saiu, tirou. Agora a graça abundante em Cristo Jesus habita em nós. Para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aí, irmãos, olha só, justos. Hoje nós somos justos, somos justificados por Jesus Cristo. Não pelo nosso poder, não por nós, pelo que nós merecemos, mas por Ele, porque Ele fez na cruz do Calvário, pelo que Ele sofreu lá, por tudo que Ele pagou por nós na cruz do Calvário, ou todo o sacrifício que Ele fez, foi para justificar, foi para nos trazer para a sua luz, tirar da morte eterna, e nos trazer para a sua maravilhosa luz, nos livrar, do salário do pecado, que é a morte. Não estou falando da morte física não, do corpo, estou falando da morte eterna, irmãos, onde é a alma que perece, o Espírito. Então o dom gratuito é a vida eterna em Jesus Cristo, ao qual nós
pela misericórdia de Deus nos alcançou. Então não somos muitos, aí está uma luta, está uma guerra. Irmãos, todo mundo está na guerra, mas aqueles que estão em Jesus Cristo têm paz, mesmo no meio da guerra. Aqueles que estão em Jesus Cristo, irmão, passa tranquilo por tudo, mesmo que seja difícil, porque o que mais importa é essa graça de Jesus Cristo que é abundante em nós. Ele nos livrou da morte eterna, nos deu este dom gratuito, né, de vida eterna em Jesus Cristo, através deste ato grandioso, messiânico. Então, pela desobediência de muitos se tornaram pecadores. Todos que nasceram, né, sem Jesus, vêm no pecado adâmico. Então, depois, pela obediência de Jesus, que é entrou a justificação, né? Somos feitos hoje justos, serão justos, porque todos aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor, todos aqueles que encontram Jesus Cristo, se faz justo. Por quê? Porque Jesus Cristo, amados irmãos, Ele veio, Ele morreu na cruz, num lugar de todos que mereciam. Somos nós que merecemos. Os pecadores somos nós, não era Ele. E teria que morrer um justo, teria que morrer um obediente, teria que morrer um cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado, para que toda a humanidade recebesse esse dom gratuito de Deus, que é a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna em Cristo Jesus. E não se justifica o homem por si só, por si mesmo. Eu vou lá, eu vou me justificar. Não adianta. Nós queremos fazer as coisas, irmãos, parecer que, não, nós somos justificados por nós mesmos. Não adianta. Vou fazer isso, fazer aquilo outro, Não adianta. É só Jesus que justifica. É pela graça dele em nós, pelo ato messiânico na cruz do Calvário. Nós, por nós mesmos, não alcançamos nada, não podemos fazer nada. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. O que significa isso aqui, amados? Você já viu aquela pessoa que era terrível? Eu estou pregando aqui, irmãos, e estou lembrando de uma conversa que eu tive lá com os meninos ontem, lá no campo, que um dos meninos falou isso aqui, que ele não acreditava, né, numa mudança de uma pessoa. Ele até poderia acreditar, mas ele não conseguia estar perto daquela pessoa, por tudo que aquela pessoa já tinha feito. E eu dei um exemplo para ele. Ele perguntou, mas o pecado é perdoado de tudo? Eu falei, tudo. Mas não é possível? É possível. Jesus perdoou de todos os pecados. Tudo que a pessoa fez antes de Jesus foi jogado no mar de esquecimento. E então ele disse, eu dei um testemunho para ele sobre isso aqui, né? Sobre realmente este versículo. Olha só, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, né? O pecado fosse grande. Mas onde o pecado foi grande, abundou, superabundou a graça. Então a graça de Deus foi maior. Então quanto mais pecador, maior a graça de Deus alcançou aquela pessoa. E maior vai ser usada por Deus. Quanto mais o diabo usava aquela pessoa, mais ela vai ser usada por Deus agora. Porque a graça de Deus foi muito forte sobre essa vida. Isso aconteceu com Paulo, o apóstolo Paulo, que fez de tudo contra a igreja, perseguiu, atacou, ajudou lá quando os fariseus estavam atacando a Estevão. Paulo estava lá, segurando as vestes, estava lá participando. Então veio a graça salvadora,
E aí a pessoa tem uma transformação, tem uma mudança, ela não é mais aquele antigo, aquele do pecado, onde estava morto, porque ali estava nas trevas, e Deus os transportou para a sua maravilhosa luz em Jesus Cristo, pela graça de Deus. 21, para terminar. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse para a justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, meus amados, aqueles que andavam em tudo que não prestava, estou falando de coisas terríveis, pode ser perdoado, porque Jesus veio para isso, para justificar. Não importa se era bandido. Eu contei um testemunho para ele de um presidiário, lá da Santa Casa, um testemunho muito forte, eu não posso falar aqui na live, mas muito forte mesmo. E a pessoa lá converteu e está pregando no presídio. Depois de 2 anos eu fiquei sabendo. Está pregando lá. Portanto, era algo muito pesado, muito forte. Então, eu contei o testemunho para ele também. Então, Jesus, ele transforma toda a vida, ele muda toda a história. Todo o peso do pecado, irmãos, da condenação, já não está mais sobre nós. Aprendamos uma coisa para terminar aqui. Quando Deus olha para cá, para a terra, Deus olha para a terra, Deus vê 2 classes de homens. 2. Deus olha para Adão e olha para Jesus. Quando olha para Adão, olha para o homem condenado, olha para o homem que está longe de Deus, olha para o homem que está nas trevas, no domínio do pecado. O que é o domínio do pecado? Está debaixo das trevas, irmãos, e não tem força para sair, ele não consegue. Tudo que está fazendo está tudo certo, porque ele não sabe, ele não entende nada. Então ele olha para este como o que está em Adão, condenado pelo pecado. E aqueles que estão em Cristo, a parte de Cristo, Jesus, não teve pecado, Jesus não tem como ser condenado, porque Jesus não pecou. Jesus, ele foi sacrificado, né, por todos os nossos pecados. Ele foi colocado na cruz do Calvário para, no nosso lugar, para justificar todos aqueles que estão nele. Portanto, são essas 2 classes de homens que Deus olha quando olha para a terra. Aqueles que estão nas trevas são criaturas. Quando vêm para Jesus, passam de criaturas para filhos de Deus. E aí passa a ser olhado para eles como justificados, porque estão em Cristo Jesus. Fora de Cristo Jesus estão no pecado adâmico, estão ainda nas trevas. A Bíblia falou aqui que muitos alcançarão, né? Muitos serão feitos justos, feitos justificados. Amém. Amém, amém. Deus abençoe. Pastor Valdir está aí na live. Testemunho forte, né, pastor? Pastor Valdir. Valdir, daqui, né? Da avenida? Glória a Deus. Então hoje nós somos justificados, pastor. Justificados porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós passamos das trevas para a maravilhosa luz do nosso Deus, né? Em Jesus Cristo. Então, há 2 classes de homens que Deus olha para a terra, tá? E nós entendemos agora, irmãos, que nós não somos mais condenados, porque nós estamos em Cristo Jesus. Não há mais condenação, por mais que o diabo queira te acusar, te atacar, não adianta, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que Deus transportou das trevas para a sua maravilhosa luz em Cristo Jesus. Então não há mais condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
somos justificados pelo sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz do Calvário. Portanto, meus amados irmãos, se alguém que nos ouve, se alguém que está longe, se alguém que ainda não ouviu, alguém que não entrou na presença do Senhor, entre agora. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus, para que Deus possa transportar das trevas para a maravilhosa luz em Cristo Jesus, que por Ele entrou a graça e veio a salvação a toda a humanidade, a todo aquele que crê e que entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Tem a vida eterna, porque Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Então essa é a palavra, irmãos. Seja aí um servo do Senhor e continue nessa luta, crendo que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, agradecendo, né, os irmãos que estão nos acompanhando, o pastor aí, né, o Valdir, as irmãs que estão nos acompanhando, a irmã Jandira que chegou também, né, Deus abençoe, e os testemunhos que foram também dados aqui, para a honra e glória do Senhor. Vamos estar orando para cada um e logo estaremos terminando a live. Pai, no nome de Jesus, através desta palavra, Pai, é um pouco difícil, mas que a gente pode compreender, Pai, com clareza. Que o Senhor possa estar neste momento, Pai, abençoando, derramando sobre cada um, Pai, a sua graça e misericórdia, teu poder e autoridade, Senhor. Obrigado pelas curas, libertações, obrigado, Senhor, pelos testemunhos, ao rigor do teu nome neste lugar. Obrigado por essa mensagem, Pai, que venha aos corações, que venha, Senhor, para esclarecer, que venha, Deus, para trazer, Pai, a luz da tua palavra, Deus, aos corações. Obrigado, meu Pai, por este culto, obrigado, Senhor, por essa semana. Obrigado por tudo, meu Pai. Abençoa cada um que está nos ouvindo e que todos possam estar na tua maravilhosa luz, Pai, com a mente e o coração voltado ao Senhor e sabendo que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que são chamados para a sua maravilhosa luz, meu Pai. E assim nós agradecemos ao Senhor por tudo, por todos que estão nos acompanhando, Pai, que o Senhor possa estar nos capacitando e nos abençoando a cada dia mais para buscar a tua presença, estar à tua unção, Pai. Em nome de Jesus pedimos e assim agradecemos. Amém, gente? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos de casa, fiquem todos com Deus. Sempre um prazer estar ministrando, estar aqui trazendo uma mensagem, né, que Deus possa estar falando sempre aos nossos corações. Deus abençoe a sua semana, tá? Pastor Valdir aí na paz. Deus abençoe aí o ministério, fiquem com Deus. E a todos os irmãos que nos acompanham também. Tenham todos aí uma semana abençoada, né? Na Rosane que ele tá, sua família, Deus abençoe, tá? Deus abençoe a irmã Jandira e a todos que nos acompanham. Fiquem todos com Deus. Obrigado aí ao irmão Anderson, né, pelo testemunho, né? E a Emily também, que possa estar sendo super abençoada pelo nosso Deus, né? Consagramos elas ao Senhor. Que Deus possa estar abençoando a todos aí, tenha uma semana de vitórias e de paz. Em nome de Jesus, nos vemos no próximo culto. Assim pedimos e agradecemos ao Senhor, tá? Fiquem com Deus, boa noite a todos.